Imagina só a Amazônia do século XIX. Um homem negro com ascendência indígena se torna a pessoa-chave para desvendar os segredos de um dos rios mais importantes, o rio Purus. O nome dele? Manuel Urbano da Encarnação. Para quem estava no poder, ele era só uma ferramenta. Mas, como a gente vai ver, a história mostra que ele era um verdadeiro gênio. Hoje a gente vai desenterrar o legado desse intelectual que foi, de propósito, apagado da história. Olha, essa poesia aqui já diz tudo, né? Para o Império Brasileiro, ele era um prático, um guia, alguém contratado para um serviço, mas para o Rio Puros e para os povos que viviam ali, ele era parte da família. A presença dele significava uma conexão muito mais profunda, uma coisa ancestral, que o governo lá do Rio de Janeiro nunca ia conseguir entender. Então, vamos refazer essa jornada do Manuel Urbano. Primeiro, a gente vai entender o que significa ser um antropólogo de fundo de canoa. Depois, vamos ver a missão que o Império deu para ele e as descobertas incríveis que ele fez no caminho. Aí vamos analisar como o conhecimento dele foi usado e, ao mesmo tempo, desprezado. E, por fim, a gente consolida o verdadeiro legado dele, o de intérprete da Amazônia. Bom, nossa história começa no coração da Amazônia, nas águas cheias de curvas do Rio Purus. É nesse cenário que surge essa figura, ao mesmo tempo meio enigmática e, como vamos ver, absolutamente central, Manuel Urbano. Manuel Urbano era um homem de fronteira, sabe? No sentido mais profundo que essa palavra pode ter. Com ascendência indígena mura e um nome português, ele não só vivia entre dois mundos, ele traduzia esses mundos. De um lado, a cultura do Império, do outro, as várias nações do Purus. E essa posição única fez dele o mediador cultural indispensável, a única ponte que o Brasil imperial tinha para acessar um território que, no papel, era dele, mas na prática, era um completo desconhecido. Oficialmente, o Império contrata ele como prático, um guia. Mas a missão que colocaram nas costas dele era muito, mas muito maior do que só guiar uma canoa. Era uma tarefa gigantesca que ia definir o futuro de toda aquela região. O governo da província do Amazonas deu 5 ordens bem claras para ele, e presta atenção nessa última: inventariar as tribos. Isso aqui muda tudo. A tarefa não era para um simples navegador. Isso exigia um diplomata, um etnógrafo, alguém que conseguisse, de fato, traduzir mundos inteiros. E é aqui que a gente vê a genialidade do Urbano. A ordem para inventariar era uma coisa fria, burocrática, quase desumana. Mas o Manuel, que via os povos indígenas como família e não como objeto de estudo, transformou completamente a missão. Ele não foi lá contar cabeças, ele foi encontrar pessoas. A abordagem dele foi de um respeito profundo, uma coisa que relatório oficial nenhum conseguiria capturar. O fascinante aqui são os detalhes. Ele não fez uma simples lista de nomes, sabe? Ele descreveu economias, tecnologias, estruturas sociais, anotou quem plantava algodão, quem fazia as melhores redes. Isso, gente, não é o relatório de um guia, isso é o trabalho de campo de um antropólogo, feito no fundo de uma canoa, muito antes da antropologia ser uma disciplina formal no Brasil. Mas a genialidade do Urbano não parava nas culturas humanas. A jornada pelo Purus ia levar ele a desenterrar segredos do tempo mais profundo da Terra. Ele estava prestes a se tornar, quase sem querer, um dos pais da paleontologia na Amazônia. Numa dessas viagens, observando os barrancos que o rio cava, Urbano nota uma coisa: algo diferente, fora do lugar, algo que não deveria estar ali. E essa descoberta mudaria para sempre o que a ciência pensava sobre o passado da Amazônia. Ele usou essa imagem poética para descrever a descoberta de ossos fossilizados gigantescos. Pensa nisso, não era só um achado, era o próprio rio revelando um portal para uma Amazônia pré-histórica, um mundo de gigantes que a ciência da época nem sonhava que tinha existido por ali. A ciência da época, sabe como é? Olhava tudo com uma lente europeia. Então, identificaram os fósseis, errado, como de um mosasaurus, um bicho marinho lá da Europa. Mas a verdade era muito, muito maior. Urbano tinha encontrado o Purosaurus brasiliensis, um jacaré pré-histórico com mais de 12 metros de comprimento, um monstro do Mioceno. Como a única descoberta, ele colocou o Rio Purus no mapa da paleontologia mundial. E o olhar científico dele ia muito além dos fósseis. Ele documentou a tal da Pedra de Tauá. E aqui a gente vê a mente dele trabalhando em várias camadas. Ele não só identificou o mineral como um geólogo, ele descreveu o processo químico para transformar a pedra em tinta como um químico, e entendeu o uso daquilo conectando tecnologia indígena com potencial industrial. Incrível!
Mas e sempre tem um mais nessas histórias, né? Apesar de todas essas contribuições, a resposta da elite do Império foi um paradoxo bem cruel. O conhecimento do Manuel Urbano era indispensável, mas o homem por trás dele era desprezado. O saber dele era explorado, mas a autoria era completamente negada. Esse episódio aqui é trágico e de estudo. O Urbano encontra uma costela fóssil gigantesca, mas precisa abandonar. Por quê? Porque a canoa ia afundar e a tripulação corria risco de vida. Uma decisão óbvia, pragmática. Mas lá na capital, um burocrata, sentado na sua cadeira confortável, escreve que a decisão foi por falta de conhecimento. É a arrogância da corte contra a sabedoria da canoa. O contraste é brutal. E a chave está nessa frase: pessoas nas condições de Manuel Urbano. Isso é um código. Um código para o preconceito racial e social da elite imperial. Para eles, um homem negro de origem indígena e sem educação formal podia até ser um guia útil, um coletor de dados. Mas um intelectual, um cientista, jamais. Eles precisavam do saber dele, mas se recusavam a reconhecer o cientista que ele era. Só que quem estava lá com ele, na canoa, quem viu o trabalho dele de perto, tinha uma visão totalmente oposta. O engenheiro Silva Coutinho não viu um ignorante. Ele viu o incansável protetor dos índios e o homem que mais contribuiu para o conhecimento do Rio. De um lado, o preconceito da corte, do outro, o respeito de quem estava no campo. É um abismo entre as duas visões. A história do Urbano é um exemplo de livro do que hoje a gente chama de colonialidade do saber. A ideia é simples. O conhecimento prático do Urbano, aquele que nasce da vivência, era a matéria-prima essencial. Mas a autoria, a glória, os créditos, isso tudo era reservado para os homens letrados da capital, que só organizavam e publicavam o que ele descobria. Então, no fim das contas, como a gente define o Manuel Urbano? Ele foi um guia? Sim. Um etnógrafo? Com certeza. Um cientista? Sem dúvida nenhuma. Mas ele foi mais do que a soma dessas partes. A gente precisa de um termo que consiga capturar a totalidade do gênio dele. Esse verso aqui é a chave. A ciência da época tentava medir o puros com régua, de um jeito todo dividido, fragmentado. O Manuel Urbano media com o coração, com a vivência. O conhecimento dele não era separado em caixinhas. Geografia, biologia, antropologia. Era um saber total, integrado, holístico. Por isso, o título que melhor define ele é Intérprete da Amazônia. Um intérprete é alguém que traduz, que conecta. E era exatamente isso que ele fazia. Ele lia as correntes do rio, as culturas dos povos e a história geológica das pedras como se fossem um texto só. Um conhecimento integrado que a ciência da época, toda dividida, mal conseguia arranhar a superfície. Pensem na complexidade disso. Em uma única viagem de canoa, ele navegava por 3 tempos ao mesmo tempo. O tempo curto, da jornada, da sobrevivência do dia a dia. O tempo médio, da história das culturas humanas que ele documentava com tanto respeito. E o tempo profundo, o tempo da própria Terra revelado nos fósseis. Conectar tudo isso é uma façanha intelectual simplesmente extraordinária. Esse é o homem, Manuel Urbano da Encarnação. Navegador, etnógrafo, paleontólogo, botânico, um dos grandes intelectuais do Brasil no século XIX, cujo rosto e cuja história foram quase completamente apagados por uma estrutura que explorou seu gênio, mas se recusou a dar o crédito a ele. E a gente termina com essa provocação. A história do Manuel Urbano nos obriga a perguntar quantos outros como ele, quantas outras figuras fundamentais continuam escondidas nas margens da história oficial. Resgatar a memória dele não é só fazer justiça a um homem, é começar a reescrever a história do próprio conhecimento no Brasil, uma história que é muito mais rica e complexa do que a que nos contaram.